Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Sempre a cada manhã, louva a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Pois é Deus que sua palavra me ensina a viver, ter mais fé e esperança para poder vencer. Caminhando com a Bíblia bem no meu coração. Quando chega o pecado eu digo não, 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 não. Sempre a cada manhã, louva a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia. Bem-vindos a mais uma escola dominical virtual. Vamos para mais uma videoaula. Lição de número 4. O perfil dos enviados de Cristo. O nosso texto áureo, ele diz o seguinte: ele disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Atos, capítulo 22, versículo 21. A verdade que vamos aplicar nesta lição, ela diz: Jesus Cristo fez de sua missão um modelo para nós, enviando-nos ao mundo. A introdução: o processo da pregação do Evangelho é tão impressionante que até os anjos observam e estão atentos com grande interesse. A tarefa de anunciar as boas novas de salvação é dos discípulos de Jesus. Então, nós, professores, alunos, nós precisamos compreender que os anjos observam o nosso trabalho de evangelização, observam a evangelização e eles têm grande interesse de evangelizar. Mas essa tarefa foi dada aos discípulos. Então, se você é um discípulo de Jesus, você é responsável por esta tarefa de ensinar. O objetivo da primeira parte da lição é ensinar acerca das virtudes do caráter de um servo enviado. No ponto 1, do 1 ao 3, nós vamos estar ensinando acerca das virtudes daqueles que são servo enviado, do caráter daqueles que nós podemos conhecer realmente aqueles que são enviados por Jesus Cristo. Então nós precisamos entender o que é virtude, né? Virtude é um comportamento. Que tipo de comportamento? Comportamento correto, um comportamento desejado e um comportamento moral. E são virtudes que acompanham os enviados. Os enviados que não estão nessa virtude estão fora do projeto de Deus. Então nós não podemos estar inserindo eles no chamado de Cristo. Então, para entender bem aí, queridos professores, queridos alunos, então virtude agloba comportamento. E comportamento, qual tipo de comportamento? Comportamento correto, desejável e um comportamento moral. Ponto 1. O caráter de um enviado. O apóstolo Paulo é um exemplo de perfil aprovado para a obra evangelizadora. Ele era um homem temido por perseguir o povo cristão. Todavia, após encontrar-se com Jesus e receber a salvação, tornou-se um importante instrumento na evangelização. Então, nessa primeira parte nós vamos falar sobre caráter. As características, característica de um servo, de um enviado. Nós vamos estar no decorrer desse primeiro ponto falando sobre as características que formam o caráter daquele que vai ao campo evangelizar. Então, o que nós precisamos também entender é o seguinte: que Deus muda comportamento, que Deus muda a pessoa, que Deus transforma a pessoa. Porque, todavia, Paulo, após encontrar com Jesus, transformou-se em um outro homem. Então, Cristo muda a vida das pessoas. Então, por isso, nós precisamos crer que
Deus, que o Evangelho molda pessoas de comportamentos indesejáveis, tornam-se pessoas santas servindo a Deus. Então, caráter de um enviado, quer dizer, conjunto de características de um enviado. Então você precisa entender isso, professor. Então, uma característica do enviado é ser servo. Quer dizer, quem não é servo não vai prestar para servir, porque não é servo. Então, não dá para nós sermos presbíteros, diáconos, pastores, evangelistas, se nós não temos a qualidade de servo. Jesus mostrou que o servir é uma qualidade e faz parte do caráter daquele que quer servir a Deus. Então, servir faz parte do caráter daquele que Jesus enviou. Então, se não tem qualidade de servo, não serve para ser enviado. Então, tem que ser servo, tem que ser santo, quer dizer, afastado das coisas do mundo, e virtuoso, ter virtudes, né? Ter qualidades. Então, nós estamos estudando, eu estou colocando aqui para os alunos que, como servo, como aqueles que pregam o Evangelho, como aqueles que levam adiante a mensagem de Cristo, nós precisamos ter um conjunto de características que insere, que encaixe no perfil de um enviado. 1.1, vamos falar primeiro bem, servo, né? Quem diria que na pele de um homem que respirava ameaça e mortes estaria um apóstolo? Jamais devemos desanimar em falar de Cristo aos homens, porque podemos encontrar um zeloso Paulo escondido na alma de um Saulo pecador. Primeiro vem a conversão, depois o serviço. Precisamos ter a mesma consciência do apóstolo Paulo quanto ao chamado para servir. Todos precisamos estar comprometidos com o serviço da evangelização. Então, o trabalho de evangelização é um compromisso de todos. Mas aqueles que discriminam, meus queridos irmãos, esses não servem para a obra de evangelismo. Nessa lição, nós vamos aprender como evangelizar e como ganhar almas. Como fazer com que as nossas igrejas que precisam crescer, precisam estar mostrando que realmente está fazendo o trabalho do mestre. Então, nós estamos buscando o que? Esse comentador vem trazendo aí a oportunidade de pastores, obreiros, de fazer um avivamento na sua igreja, um avivamento ganhando almas para Cristo. Então, aqui ele disse no papel de servo, quem diria que, por exemplo, na pele de um homem que ameaçava, que queria matar os cristãos, estava ali um apóstolo. Quer dizer, só Jesus para fazer isso. Então, outra coisa que nós precisamos entender, que primeiro vem a conversão, depois o serviço. Para nós fazer serviço, nós precisamos realmente sermos convertidos. Então é a transformação, meus queridos. Nós temos uma lagarta, a lagarta ela é feia, grande parte das pessoas tem medo, que não tem medo tem nojo. Quem quer pegar na mão uma lagarta? Mas quando ela se transforma em borboleta, ela se torna uma coisa agradável. Todo mundo fica admirado, fica olhando, quer dizer, quem poderia entender essa metamorfose, essa transformação de uma lagarta se tornar em uma borboleta? E nós somos admiradores, tem pessoas admiradoras de borboleta. Quem já viu falar em alguém que é admirador de lagartas? Então, meus queridos, eu sempre digo, há sempre uma saída. Aquele irmão que está com problema, há uma saída, ajude, para que ele possa trilhar novamente o caminho de servo, o caminho de santidade, o caminho de santo, o caminho de virtuoso, de pessoas que as pessoas olham e vêem nele virtudes, qualificações. Então, meus queridos, nós precisamos crer nessa metamorfose, nessa transformação.
E porque só vai ver a Deus aqueles que nascerem de novo. E para nascer de novo é preciso moldar tudo isso, moldar o caráter, ser santo e ter virtude ou ser virtuoso. 1.2, santo. Agora vamos falar de ser santo. Como pregador da palavra de Deus, Paulo se colocou como um exemplo digno de ser seguido desde o primeiro dia em que chegou à Ásia. Ter o caráter santo é ir além da boa reputação. O apóstolo Paulo não estava preocupado com o prestígio humano. Seu zelo ia além de conceito que as pessoas poderiam formular acerca de sua pessoa. Paulo estava preocupado primeiro em agradar a Deus, ter um caráter santo, sempre realçar as virtudes do Senhor Deus, que não somente habita em nós, mas também coordena nossas atitudes. Então, meus queridos, essa lição, esse primeiro ponto, vem pegando a vida de Paulo, colocando à nossa frente como um espelho, né? Se desenhando à nossa frente, para nós ver as mudanças que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Então o Evangelho é transformação. Então, por que nós precisamos pregar o Evangelho? Para que as pessoas sintam esta transformação de Deus em suas vidas. Paulo, pois quem esperava de Paulo, né? Um homem que nos seus primeiros dias na Ásia já tinha exemplo, já servia de modelo. Esse é o problema. Dificilmente nós estamos encontrando pregadores que servem de modelo, são estupim culto. Uma hora está calmo, uma hora está doce, outra hora está parecendo um cão bravo. Então Paulo, desde quando iniciou, depois da sua conversão, Paulo foi moldado, Paulo foi transformado, e ele servia de modelo. Então, professor, pastor, você tem que ser um modelo, mas não aquele modelo criminatório. Tem pastor que o modelo dele é aquele modelo de recriminar. Nós temos um estatuto que pastores seguem, ele arrisca e esquece que quem morreu na cruz foi Jesus, e que aquele estatuto não tem misericórdia, e isso é uma complicação e um risco para aqueles que têm responsabilidade para apresentar as almas a Deus. Nós vemos nesse ponto que o apóstolo Paulo não estava preocupado com prestígio humano, né? Seu zelo ia além daquilo que as pessoas poderiam analisar dele, dizer dele. Paulo, o exemplo de Paulo é que nós procuramos estar inserido no amor de Cristo e envolvido com o entendimento, no conhecimento da palavra de Deus, para que nós possamos pregar a palavra que tem poder de resgatar pessoas. 1.3 assim, virtuoso. Paulo expõe que servir ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e enfrentando ciladas e tentações. Um servo deve viver focado, porque a nova vida exige que sejamos virtuosos. A palavra virtude em 2 Pedro 1, capítulo e versículo 5, admite vários sentidos: excelência, boa qualidade, bondade. São aspectos que precisam estar presentes na vida daquele que é enviado pelo Senhor Jesus para continuar a grande obra de evangelização. Nós vemos que muitas pessoas são enviadas, mas, meus queridos, no trabalho evangelístico dessas pessoas, nada acontece. Os milagres que estavam ali nos primeiros dias da igreja, naqueles enviados que Jesus enviou, não está na vida dos enviados de hoje. Então, meus queridos, nós vemos que o comentador está dizendo que um servo deve ver focado, porque a nossa vida exige que sejamos virtuosos, deve ser focado. O que eu devo fazer? De que maneira eu devo me comportar?
Como eu disse aqui, veja que o comentador está trazendo aquilo que eu estou dizendo. É característica, né? É um conjunto de qualidades. E aqueles que você está focado, tem pessoas que não tem foco, meu Deus do céu. Sai para evangelizar, mas não tem foco. Quer dizer, não faz um planejamento. Meus queridos, não é reunir um monte de gente e dizer, nós vamos evangelizar. Você precisa montar uma equipe. Quem vai liderar, se realmente está focado naquilo, se realmente ele tem capacidade para liderar um grupo de evangelização, e daí vai coordenar quem vai cantar, quem vai distribuir folheto. Meus queridos, sem estratégia não dá em nada. Tem que ter uma liderança. A equipe de evangelismo que você criar na sua igreja tem que ter um líder. Aquele líder que é focado, que tem vontade de ganhar alma, que tem sede, né, por um trabalho de evangelização. Você pode ver. Então, esse virtuoso, ele precisa ter esse conjunto de características que envolve o caráter. Ele tem que ser manso, né? Olha, ele precisa ser uma pessoa que faz parte, que tenha qualidades excelentes. Ele precisa ter bondade, mansidão e muitas coisas. Então, esses aspectos, eles precisam estar presentes na vida daquele que foi chamado para levar a mensagem do Evangelho. Então, vamos para a segunda parte, que diz assim: apresentar 3 fatores básicos de motivação para aqueles a quem o Senhor Jesus envia. Meus queridos, eu fico preocupado, eu acompanho os trabalhos, né? E fico preocupado com a falta de motivação. Escola dominical sem motivação. Meus queridos, eu sempre digo isso. As pessoas no Brasil, em muitos lugares, a escola dominical ela é de 8h30 a 9 horas da manhã, mais ou menos o seu início. Então as pessoas deixam sua cama, onde está aconchegado, ali com a família, deixa para ir para a escola, chega lá, encontra um camarada que não se preparou, um camarada gelado, um camarada que não tem conhecimento nenhum. Então, meus queridos, é lamentável. Eu já participei de escola, que você vai para a escola. Então, a motivação para produzir é função de valor atribuído no resultado advindo de cada alternativa. Meus queridos, vocês pensam que é só lá no labor do dia a dia, no nosso emprego, na nossa empresa, que nós temos que produzir resultado? Nós temos que produzir resultado nas nossas igrejas, meus queridos. Então é por isso que eu estou trazendo para vocês aqui que a motivação, ela precisa produzir, viu? Para produzir é a função de valor atribuído ao resultado advindo do caráter alternativo. Valência, faça valer o que você está fazendo. Percepção de que a obtenção de cada resultado está ligado a uma compensação. Você não consegue ser motivado se o que você faz aqui, ela não está ligada a nada, não traga uma compensação. Então, não vai gerar motivação. Quer dizer, instrumentalidade, expectativa de poder obter cada resultado. Então o motivado, ele tem expectativa, eu vou fazer isso e para tentar acontecer isso, ou planejar uma meta, buscar uma meta, está focado, falta foco nas pessoas. Vai cantar, não ensaiou, canta de qualquer forma e canta sem espiritualidade, não tem emoção. Vai pregar, tem deles que pregam até hoje, mas são contadores de história. Pega o caso de José e conta toda a história de José e pensa que fez grande coisa. Então, meus queridos, é preciso motivação. Então, a expectativa de poder obter cada resultado, né? Expectativa. Nós precisamos estar atento para os resultados, e para ter um resultado precisamos ter motivação, senão não conseguimos. A motivação de um enviado. A motivação é a energia que coloca em movimento o ser humano. A motivação é o princípio de uma ação voluntária e consciente,
Vejamos alguns fatores que motivaram o apóstolo Paulo em sua tão brilhante missão. Então, meus queridos, a motivação é a energia que coloca em movimento o ser humano. Se você não tem motivação, você não se dá bem no comércio. Você não tem motivação. Você não se dá bem como professor de escola dominical. Você não se dá bem como pastor. Você não se dá bem em posição nenhuma. Faça aquilo que você está motivado para fazer. Pois a motivação é o princípio de uma ação voluntária e consciente. Então, faça as coisas motivadas. Não faça por fazer, meus queridos, mas faça por gostar de fazer e por querer fazer. Então, para estar motivado, amor pelos perdidos. Você não pode ir ao campo evangelizar se você não tem amor pelo perdido. Obediência à visão, senso de urgência. Então eu estou falando da motivação de um enviado. 2.1, obediência à visão. Nós vemos a história de Cornélio, a sua obediência à visão que ele teve. Toda missão tem um destino a nos levar. Deus não nos chamou para sermos espectadores. O próprio Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Uma vida sem propósito é vazia e sem motivação. Paulo foi movido por uma visão. O Senhor escolheu para ser apóstolo dos gentios. Ele foi fiel à visão celestial, testemunhando tanto a grandes quanto a pequenos em sua trajetória evangelística. Então, meus queridos, essa lição está mostrando que nós só vamos produzir resultados se nós tivermos focado, obediente à visão que o Espírito Santo colocou em nós. Então, eu digo em todas as áreas, meus queridos irmãos, se você quer ser um empresário de sucesso, você precisa estar focado. Eu sempre digo, quando as pessoas, ou em treinamentos, ou quando estou conversando com empresários, eu sempre digo: querem sucesso? Venda satisfação. Venha passar uma noite aqui no meu hotel, venha aqui para vocês verem a satisfação que nós atendemos. Venha comprar na nossa loja confecções, o que você estiver precisando. Venha comprar na nossa loja, você vai ver a satisfação que nós atendemos. E o que tem? Tem crise, mas nós conseguimos aí e sobreviver na crise. E de olho, focado nos resultados que nós queremos. E para focar nos resultados e ter o resultado, nós precisamos ter motivação. Se vem a crise, eu desanimo, eu não tenho motivação, não vou ter sucesso, meu querido. Uma vida sem propósito é vazia e sem motivação. Crente, jovem, você lá no teu trabalho, faça a diferença. Faça a diferença. Não seja uma pessoa sem propósito. Não seja apenas mais um na empresa. Deixa teu patrão, deixa a empresa ver que você é diferente, que você produz resultado. Ninguém vai para uma empresa para não produzir resultado. Deixa esse negócio de querer um emprego. Queira dar resultado. Se você der resultado, você vai ter resultado. Trabalhe com motivação, porque uma vida sem propósito é uma vida sem motivação. Paulo foi movido por uma visão. Então, Paulo se motivou. Paulo entregou a sua vida. Ele disse: eu estou crucificado com Cristo, e a vida que eu vivo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. 2.2, o amor pelos perdidos. Todo cristão deve possuir um profundo amor pelos perdidos. Nosso maior exemplo é o Senhor Jesus Cristo. Ele expressou seu amor até no momento da crucificação. Em Atenas, o apóstolo Paulo encontrou uma cidade tomada pela idolatria. E isso comoveu o seu espírito de tal maneira que resolveu propagar a luz da verdade para salvar o povo que estava na cegueira e na perdição.
Então, todo cristão deve possuir um grande amor pelos perdidos. Você tem que sentir amor. As pessoas que estão na miséria, você não pode sentir ódio. Você tem que sentir que Deus o transforma. Porque se nós levarmos o Evangelho, nós vamos ter um país melhor. Vai dar menos problema para as autoridades. Então, por isso, nós precisamos ter amor pelos cristãos. Paulo, quando chegou em Atenas, viu as pessoas ali, cada um servindo a um Deus. E ele chegou a um que estava escrito lá, ao Deus desconhecido. Ele disse: esse Deus que vocês estão conhecendo é o que eu sirvo. Então, meus queridos, conhecendo, Paulo servia conhecendo. Então, Jesus Cristo provou o seu amor pelo perdido na cruz, né? Levando as nossas culpas e o perdão. Senso de urgência. Então, o Evangelho tem urgência. Ao refletir ainda sobre Paulo em Atenas, percebemos o seu senso de urgência. Atos capítulo 17, versículo 16. É necessário que o evangelizador tenha uma visão clara da situação espiritual dos que ainda não nasceram de novo, para que possua um senso de urgência. Seriedade, pressa. Os perdidos precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ia de cidade em cidade, de sinagoga em sinagoga, pregando a mensagem do reino de Deus. Então, Jesus Cristo, meus queridos, seu ministério, sua vida foi curta, mas ele propagou o Evangelho para nos dar exemplo. Vamos para a terceira parte da lição. O objetivo: mostrar as responsabilidades e as recompensas destinadas aos cristãos. É por isso, meus queridos, que nós trabalhamos motivados. Muitas pessoas não são motivadas na fé porque eles não conseguem enxergar a recompensa. Temos responsabilidade, mas temos recompensa, meus queridos. Existe valor agregados em servir a Deus. Você dá a sua vida por Cristo, mas Cristo lhe garante uma vida de alegria, alegria na alma. Ainda que você passe por tribulação, mas sua alma continua alegre. Responsabilidade e recompensa. Responsabilidade e recompensa é anunciar o Evangelho, é uma responsabilidade seguida de grandes recompensas. O trabalho de um servo de Deus nunca será vão no Senhor, porque Ele é galardoador de todos os que o buscam e sempre recompensará aqueles que produzem em sua seara. Meus queridos, tem coisa mais gostosa de ser cristão. Você dorme o sono da reparação. Aquele sono reparador. Eu digo assim, com experiência própria, meus queridos, a gente dorme aquele sono gostoso, né? Deitei, me levantei, o Senhor cuidou de mim. Então, há recompensa, viu, meus queridos? Há benefícios em servir a Deus. Há benefício em propagar a sua palavra. Então, meus queridos, vale a pena. É preciso entendermos e compreender. Então vamos lá para responsabilidade e recompensas. Um coração zeloso como de um pai. Para você ter a recompensa, você precisa ter responsabilidade com as pessoas, com um coração zeloso como de um pai. Um compromisso com a vinda do Senhor. Então, está compromissado com a vinda do Senhor, atento, sempre com azeite na lamparina, né? E aí você também vai compreender e ver a recompensa dos enviados. Então, a recompensa. 3.1. Um coração zeloso como o de um pai. O apóstolo Paulo desejava apresentar a Jesus Cristo pessoas tratadas, cuidadas, limpas e santas. O apóstolo Paulo não é como nossos evangelistas, que ele passa pelas nossas igrejas, querido, e daí ele faz, ele comove as pessoas,
Tem muita mensagem que comove ou amedronta as pessoas e traz aquele monte de gente para frente. E aí diz, tal um aceitou Jesus e vão embora. Não, o apóstolo Paulo, ele se preocupava no cuidado de limpar e de entregar as pessoas salvas. Ele disse que ele sofria dor de parto até que o evangelho fosse introduzido. Meus queridos, tem muita gente na nossa igreja que precisa de introduzir o evangelho precisa ser introduzido. E aí nós não temos paciência com essas pessoas, nós os chamamos de rebeldes, nós os chamamos de pessoas sem valor na nossa igreja, mas é que o evangelho não foi introduzido nela. Nós precisamos ter amor por essas almas também, nossos irmãos que comungam conosco. Se nós não amamos os irmãos que nós comungamos, que comungam conosco, como que nós vamos atrás das almas perdidas? É preciso entender isso. O seu zelo pela obra era paternal. Paulo trabalhava como um pai. Paulo não desejava entregar a Deus bebês, a eterna infância. Quantas pessoas na nossa igreja, em eterna infância, os meninos não crescem, vivem comendo pela mão dos outros. Se perguntar algo acerca da Bíblia, não sabe, apenas foi batizado e congrega. Mas é aqueles bebezões que estão caminhando na nossa igreja. Paulo não tinha esse pensamento. A visão de Paulo era treinar essas pessoas, era mais ensinar de maneira que elas fossem verdadeiros servos de Deus. Então por isso Paulo não queria entregar bebês. Porque, meus queridos, não basta gerar bebês espirituais, não basta. Deve-se cuidar até que cresçam. Para você vai cuidando deles até que ele cresça, para que você entregue para Deus pessoas realmente nascidas de novo. Bebês espirituais, meus queridos, é complicado. 2.2 um compromisso com a vinda do Senhor. Todo aquele que está enraizado em Cristo deve ter em mente a realidade da vinda do Senhor. É por esse motivo que devemos anunciar o Evangelho a tempo e fora de tempo, porque não sabemos quando o Senhor virá. Os sinais estão mais claros a cada dia. Se não anunciarmos, muitos descerão ao abismo da perdição por nossa culpa. O Senhor nos entregou a boa semente, nos deu o seu Espírito Santo e nos capacitou com os dons, porque os campos já estão prontos para ser. É um alerta. Essa lição vem nos alertar, abrir a nossa mente, o nosso coração, para ver se nós realmente estamos inseridos naqueles que vão herdar a salvação. Se nós temos as qualificações, se nós temos o amor de Cristo em nós, se nós temos o sentimento de Cristo em nós, porque se nós tivermos esse sentimento, nós vamos nos preocupar com as almas perdidas, porque a vinda de Jesus pode ser a qualquer momento, e não sabemos a qual dia, qual hora, sabemos que ela pode estar próxima. 3.3 recompensa dos enviados. O trabalho da seara do Senhor Jesus é árduo e inclui surpresas, dores, provações e perseguições. Todavia, em meio a tudo isso, o Senhor nos prometeu um prêmio por nossas obras. Mas como distinguir esse prêmio? A forma como Deus nos premia vai além de qualquer pensamento. A palavra de Deus nos assegura que o trabalho na obra do Senhor não é vão, jamais será improdutivo. Todos os esforços serão recompensados pelo Senhor da seara. Então, meus queridos, há uma recompensa. A palavra de Deus assegura que o trabalho, que quem faz o seu trabalho, toda a obra no Senhor, ela não é vão. Então teremos recompensa. Precisamos ler a Bíblia para nós vermos os galardão, né? O quanto são premiados. O Senhor tem nos livrado de tantas e tantas coisas. Por quê? Porque nós somos cristãos e servimos a Deus. Conclusão. Todo discípulo de Jesus Cristo
consciente de ter sido chamado para cumprir tão importante tarefa enviada ao mundo e capacitado com o poder do Espírito Santo, precisa ser perseverante no trabalho do Senhor até que Ele venha. Então, meus queridos, que nós possamos sermos perseverantes até que o Senhor volte. Agradeço a todos e até uma próxima videoaula na paz do Senhor. Amém.